podem ver, né? Eu sou padre. Fui padre há 10 meses, qualquer coisa assim, acabei de me ordenar. E sendo padre e tudo mais, eu também sou biólogo, né? E acho que para começar também tem uma noçãozinha, né? Quantos biólogos tem aqui, ou da área de... Tá, eu tô meio enferrujado, qualquer coisa vocês me corrijam se eu escapar em alguma coisinha, tá? Mas como já falaram, sou formado em biologia lá pela USP, me formei em 2009 e exerci um pouquinho a profissão, tanto em docência quanto em laboratórios, e depois entrei no seminário, né? E bom, é isso que eu tenho para me apresentar, né? Fiz filosofia, fiz teologia, como todo padre faz, e estou aí hoje, né? E, sendo padre, acho que o esperado é que o padre falasse aqui do magistério da igreja, da doutrina, desse aula de catequese. Pediram para eu falar sobre a teoria da evolução, né? Não pediram para dar catequese para ninguém. Então, a ideia aqui é um pouquinho delimitar, principalmente para quem não é biólogo, quem não tem muito know-how assim do conhecimento biológico, para dar uns pontos de partidas para a gente entender bem o que é, ou pelo menos porcamente bem, o que é a teoria da evolução, e assim poder fazer um diálogo mais frutuoso com o que a fé nos propõe e nos diz, né? E, bom, como o Dom Carlos já falava, seria muito bom a gente ter essas duas noções muito claras, né? A teoria da evolução é uma coisa, a evolução é outra coisa, o evolucionismo é uma terceira outra coisa bem distinta, né? O evolucionismo é partindo das ideias da teoria da evolução, chegar no materialismo ateu que acaba por negar toda a existência sobrenatural ou metafísica, como queiram chamar, da realidade. Então, disso a gente nem vai tratar. A evolução, por um lado, a gente pode até, largamente falando, ter como um fato e não como uma teoria, assim como a gravidade, né? Tem a teoria da gravidade que explica como a gravidade funciona. Não precisa ter uma lei que explique que a caneta cai porque ela é atraída por algum outro corpo, né? Então, as teorias elas vão simplesmente explicando um fato que vai acontecendo. E a evolução, grosso modo falando, a gente pode entendê-la como um fato, né? A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê os registros da evolução acontecendo, a gente vê que as espécies que existem hoje, elas não existiam há milênios atrás, há milhões de anos atrás, e foram surgindo hipóteses para explicar esse surgimento e extinção de espécies, e também a variabilidade, a diversidade de espécies no mundo atual, né? E tudo isso ela é apoiado no método científico moderno, popperiano, do método hipotético dedutivo, né, de conseguir, de fato... não é pergunta. No método de conseguir, observando a realidade, realizar, produzir hipóteses e depois pô-las à prova. Aquilo que é muito bem conhecido na ciência como, primeiro, a reprodutibilidade do experimento ou do fato, e depois a falseabilidade dessa hipótese, né? Porque sem isso a gente não consegue ter um diálogo científico verdadeiro. A gente vai ter crenças, ideias, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e morre aí, né? Não tem como ter um combate de ideias com nível e com parâmetros bem definidos, né? E a teoria da evolução, ela é uma teoria que vai tentar explicar a evolução observada seguindo esses métodos, né, de conseguir ver a realidade, de conseguir formular hipóteses para isso e depois testá-la, seja comparando com outros acontecimentos, seja também no debate científico, no consenso científico e tal, né? E como começou tudo isso, né? Acho que como começou tudo isso do ponto de vista moderno, né? Começando por Darwin ali, que obviamente tinha muitas ideias anteriores a tudo isso já, e desde dos platônicos, desde a Grécia Antiga já tinha a ideia de que, bom, o mundo está aí, mas ele pode não estar, ele pode se desenvolver de uma forma X ou de uma forma Y, né? Mas do ponto de vista moderno, Darwin começou isso fazendo aquelas viagens que ele fez ao redor do mundo naquele navio dele, o Beagle, né? Que ele foi percebendo, e acho que isso é o começo do método científico, ele foi percebendo uma grande variedade de coisas acontecendo no mundo, né? Ele via lá nas Ilhas Galápagos tartarugas diferentes das tartarugas que ele conhecia, ou vendo fósseis de outras pessoas que ele já tinha contato, ia percebendo toda essa evolução de espécies. E, bom, ele teve que propor um meio para explicar tudo isso. E a explicação que ele veio, que ele bolou e que foi sendo depois testada, é de uma seleção, de uma diversidade de espécies por meio da seleção natural.
né, daquilo que, bom, tem os bichos, as plantas, os animais, os organismos todos, eles vão adquirindo características peculiares, características que podem ser vantajosas ou não, e há uma seleção natural que meio que vai direcionando, entre aspas, né, mas que meio que vai selecionando, falando redundantemente, aquilo que é mais vantajoso, aquilo que é mais, que torna aquele organismo mais apto para sobreviver, né? Isso acho que o grande primeiro corolário da teoria da evolução, né, que não é a sobrevivência do mais forte, né, porque nem sempre o mais forte é aquele que sobrevive, mas a sobrevivência do mais apto, a sobrevivência daquele que consegue se adaptar melhor ao meio que se apresentou para ele, né. Darwin desconhecia por completo como isso era transmitido depois. Tem um passarinho lá que tem um biquinho mais curto e beleza. Ele consegue quebrar o grãozinho de forma mais eficaz e assim ele consegue ter mais energia e tal. Ele conseguia perceber isso. Ele percebia, tem algo que faz essa criatura mudar e assim que fez essa criatura mudar e assim ela foi selecionada para ficar, para ter sobrevivência. Mas ele não sabia nem como isso se dava e principalmente como isso se transmitia à prole, as próximas gerações, né? E só conseguiram explicar isso de uma forma mais clara e mais completa com o surgimento da genética, né? Tem uma história, que eu não sei se é verdadeira ou não, que falava que Darwin Darwin não teve conhecimento dos trabalhos do Gregor Mendel, aquele monge agostiniano das ervilhinhas e tal, né? Mas dizem que ele chegou a ter o exemplar das pesquisas do Mendel e acabou nunca abrindo e acabou por isso nunca sabendo como se fazia, né? A gente acha que os mais antigos lembram, não tão antigos assim, que os livros vinham todo fasciculados, você tinha que cortar, encadernar, né? Então falam que o Darwin tem não, porque já morreu, tinha os fascículos do Mendel, mas nunca foi aberto, nunca foi cortado, então ele nunca leu aquilo que poderia dar uma base muito maior para a sua teoria. Mas, enfim, depois os posteriores a Darwin conseguiram perceber que era através da hereditariedade e, no fundo, da genética que as coisas aconteciam, que as mutações iam aparecendo e que depois isso poderia ser transmitido às descendências, às gerações posteriores, né? E, bom, o que é mutação? Mutação, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que não é tipo X-Men, né? Que, bom, hoje eu estou aí, amanhã eu começo a sair voando e viro um cara uma espécie diferente. Mas, ao contrário, a mutação ela acontece em um nível muito pequenininho, muito mais do que microscópico, né? Ela acontece a nível genético. São variações em algum gene que codificam para alguma proteína específica, que isso depois pode ou não fazer com que expresse alguma coisa diferente no organismo como um todo, né? Então, vocês lembram daquele esquema de aminoácido, aconteça aí com G lá do colégio, né? É justamente isso. Tem as proteínas, tem o DNA, que é um monte de moléculas, um monte de ácido desoxirribonucleico. As mutações acontecem a nível genético, nos genes, que podem ou não codificar para proteínas que podem ou não ter alguma diferença na expressão fenotípica de certo indivíduo, né? Então, sei lá, eu tive uma mutaçãozinha no gene X lá, que não codifica para proteína nenhuma. Beleza, né? Não acontece nada, isso não é transmitido para ninguém depois, porque obviamente não faz diferença. Eu tive uma mutaçãozinha num gene Y lá, que codifica para uma proteína específica para digerir o álcool, por exemplo. O esquema dos asiáticos lá, que não conseguem metabolizar o álcool de forma muito perfeita. Então, mudando a proteína, muda todo o processo enzimático, muda que eles não conseguem mais sintetizar a enzima X lá, que faria com que eles não expressassem, não conseguissem metabolizar. E se isso tivesse acontecido em alguma das suas células reprodutivas, isso seria passado depois para a sua descendência. Então, é uma coisa muito pequena, que acontece de forma muito imperceptível e não acontece no indivíduo mutado, mas acontece sempre na sua descendência, né? Porque quando a mutação acontece no indivíduo mutado, a gente chama isso de câncer, a gente chama isso de tumor e não chama isso de uma mutação que pode levar à evolução, né? Porque minha pele começou a produzir
de forma desordenada uma proteína, ela começa a crescer, toma conta de mim e me mata, né? Então, acho que tem que ter, acho que isso de uma forma muito porca, muito rápida também, né? A evolução, ela se dá de uma forma muito micro, assim, de uma forma muito genética e de forma muito imperceptível. Então, a gente nunca vai ver, hoje eu estou aqui, amanhã eu consigo sair voando, né? Mas, pelo contrário, hoje eu estou aqui, amanhã vou ter um filho, não vou ter filho porque eu sou padre, mas amanhã você vai ter um filho que vai ter um olho um pouquinho mais verdinho, e depois um outro que vai ter um olho mais verde ainda, e por aí vai, até que um olho verde pode ficar uma coisa mais predominante na população, né? Tá claro até aí? Tá, beleza. E acho que isso que é muito importante também saber, né? Que a evolução, assim como a mutação não acontece no próprio indivíduo per si, né? A mutação acontece no indivíduo, mas ele não expressa essa mutação. Da mesma forma que a mutação não é expressada nele, a evolução não acontece no indivíduo, né? Não é o Pikachu que vira o Raichu, que se você dá uma pedrinha lá do relâmpago para ele. Mas ao contrário, a evolução é uma sequência de diversas mudanças pequeniníssimas na população, que depois um dia a gente consegue perceber como uma espécie diferente. Então, hoje aquela mariposinha pega uma pinta branca e isso talvez seja melhor para ela. Aquele exemplo clássico lá da Inglaterra, pós-industrial, né? E ela vai, e a população escurinha vai ficando mais preservada da predação, e acaba que um dia toda a população fica de forma mais clara, ela fica mais escura, né? A gente começa a perceber tudo isso. Então, com o passar do tempo, e às vezes com o passar de muito tempo, muitos milhões de anos, que a gente vai percebendo uma espécie se tornando outra, aquilo que a gente chama de especiação, né? Tudo isso acontece, em primeiro lugar, e de forma muito básica, pela seleção natural, né? Os indivíduos vão acumulando uma série de mutações, vão acumulando uma série de mutações que podem ser benéficas e podem ser maléficas ou podem ser neutras, e depois, porque o meio assim as empurra, assim o meio as pressiona, elas vão conseguindo ter mais sucesso ou menos sucesso, né? No esqueminha da Inglaterra, lá das mariposas, as que foram adquirindo uma coloração mais escura, elas foram sendo selecionadas pelo meio. Tudo bem, foi uma coisa meio artificial, porque foi o homem que produziu a mudança do meio, mas com todas as espécies acontece isso, né? E isso é aquilo que, de novo, grossamente falando, é a especiação. As espécies vão se dando origem a outras espécies, populações inteiras vão se diferenciando das populações originais a partir desse isolamento que elas vão criando, a partir dessa pressão evolutiva que vai sendo exercida em cima dela. Isso pode acontecer por qualquer motivo que seja, né? Às vezes surge estão lá num vale, assim, uma vegetação está nascendo num vale, ela começa a subir as encostas da montanha. Então, uma encosta é ensolarada, outra encosta é sombrosa e é úmida. Depois de milhares de anos, você vai ver que aquelas populações se diferenciam muito da outra, até um ponto que a gente pode defini-las como espécies diferentes, né? Pode ser por um rio que começa a cortar lá, pode ser por um meteoro que cai na Terra e mata todo mundo, e só aqueles que estão bem adaptados conseguem sobreviver, e por aí vai, né? Tem diversos mecanismos de especiação, e acho que não é o escopo de hoje ficar entrando em tudo isso, né? E, bom, da mesma forma que aparecem espécies novas nesse sentido, também desaparecem, né? Se o meio muda drasticamente, se na população surgem mutações que não dão vantagem evolutiva para elas, vão acabar morrendo geração por geração, até um dia que declina a ponto de ser consideradas extintas. E, grossamente falando, porcamente falando, isso é a teoria da evolução. Tem muito detalhezinho que eu não vou nem falar porque acho que não interessa em primeiro lugar, e muita coisa que me escapa, até porque faz 10 anos que eu não estudo com isso, né? Mas, em geral, é isso, né? Pequenas variações daquilo que a gente chama de microevolução, pequenas variações no organismo, no indivíduo, vão gerando pequenas variações na população, aquilo que a gente chama de microevolução, que depois a gente consegue chegar e perceber numa escala macro, naquilo que a gente chama de macroevolução, de como uma galinha um ancestral da galinha acabou sendo originado por um ancestral dos dinossauros, e por aí vai, né?